Graça e paz, igreja, bom dia, amém? Assim como a pastora disse, já quero aqui agradecer o convite, a confiança dos pastores, pastora Neia, pastor Edson, todo o corpo de pastores, muito obrigada pela confiança. Eu amo conhecer mais um povo de Deus, que vamos morar juntos todos no mesmo céu, e hoje eu estou aqui debaixo de muita gratidão ao Senhor, por conhecer esse estado, essa cidade, conhecer essa igreja tão linda, inspiradora. Eu sou a pastora Ju, como a pastora Neia disse, acho que vai mostrar aí atrás. Isso, pode passar o próximo slide. Eu sou casada com o pastor Neto, somos pais do Pedro, do Lucas e da Maria. Conheci o meu esposo ainda bem na adolescência. Com 11 anos eu o vi pela primeira vez. Ontem eu já contei aqui para as mulheres. Quem estava ontem vai ouvir de novo e os homens vão ouvir pela primeira vez. Quando eu vi o meu marido chegando na igreja, com 11 anos eu disse, eu vou casar com ele. Eu e mais metade das meninas também falaram, mas a minha oração prevaleceu, glória a Deus. E com 13 anos eu comecei a namorar meu marido, com 15 fiquei noiva, com 18 casei, fui mãe com 20, 21 e 23, já tinha 3 filhos e laqueada, já tinha feito a minha participação, né, no Crescer e Multiplicar. E eu sou muito feliz, já vou fazer 18 anos de casada, o Pepe está com 15 hoje, nosso filho mais velho, um homem, um menino cheio de Deus, orem por ele. Ele agora em julho vai para a África, passar uma temporada em missões lá na África. É um menino dedicado ao Senhor, consagrado no altar. E eu creio que ele vai viver algo sobrenatural. Essa é uma igreja missionária, então entende o peso que existe sobre isso, né? Sobre a missão, sobre o encargo dos missionários. E eu creio que na vida do Pedro não será diferente. O Lucas, o do meio, anotem o nome dele, Lucas Berto, é o maior avivalista que já pisou nessa terra. Lucas vai percorrer todas as nações, vai pregar em vários idiomas, vai encher estádios, ele vai colocar a mão e as pessoas serão curadas. Ele vai arrastar uma multidão, esvaziar o inferno e povoar o céu. O Lucas é um tremendo homem de Deus, ele só não sabe nada disso ainda, amém? E eu como mãe profetizo e abençoo a vida dele todos os dias. E a Maria é a minha caçulinha de 11 anos, a cerejinha do meu bolo, a filha dos sonhos e completa a nossa casa, a nossa família todos os dias. Ela é uma garota cheia do Senhor, cheia do Espírito Santo, batizada no Espírito Santo, fala em línguas, expulsa demônio, entrega profecia, a coisa mais linda do mundo. Prega no culto de adolescentes. E para nós é uma graça de Deus termos toda a nossa família hoje junta servindo ao Senhor. Pode passar o próximo slide. Essa é a causa porque eu profetizo tanto sobre a vida do Lucas. Lucas, quando nasceu, foi diagnosticado com dolicocefalia, uma craniostenose sagital raríssima. Passou por 3 cirurgias antes do 1º ano. É um milagre de Deus. Os médicos diziam que ele não ia andar, e eu dizia, ele vai correr. Os médicos diziam que ele não ia falar, eu dizia, ele vai gritar. Os médicos diziam, ele vai ter as funções motoras comprometidas. E eu dizia, meu filho é perfeito para a glória de Deus. E é por isso que eu profetizo todos os dias na vida dele. Hoje ele tem 14 anos. E ontem eu disse que se ele chegar aqui não fica uma bandeira ali pendurada, né? Porque ele movimenta todo lugar onde ele chega. Já está na 4ª escola, porque eu digo que as escolas não estão preparadas para receber um menino tão cheio de vida, tão cheio de talento daquele jeito, né? E eu agradeço a Deus todos os dias, porque nós ainda servimos um Deus que tem a última palavra, com todo respeito à medicina, mas nós servimos ainda o Deus que é o médico dos médicos, confunde a medicina e faz além do que a gente possa imaginar, pedir, sonhar, orar. E Deus fez isso na minha casa, na minha família. Lucas tinha diagnósticos terríveis, terríveis. Eu com 21 anos apenas, passei 1 ano com o meu filho numa UTI neonatal, cheguei a receber notícias do óbito dele de maneira equivocada, mas Deus ressuscitou o meu filho, e ele é um milagre vivo do Senhor, e hoje eu estou aqui para testemunhar que Deus faz além, amém? Tem alguém que crê aqui comigo? Pode dizer um amém? Glória a Deus. Pode passar o próximo slide.
Nós pastoreamos em família, a nossa igreja Família da Fé Pai Querer. Nós somos uma comunidade, somos em 12 igrejas ali na região de Campinas. E essa é a segunda Família da Fé que nós plantamos. Eu amo plantação de igreja, amo servir a igreja como um todo. Eu chego num lugar como esse, eu fico abismada com tudo que Deus pode fazer quando um povo entende a vontade do Senhor. Eu amo isso aqui, amo obra, amo expansão, amo mutirão, amo voluntariado. E a nossa igreja tem experimentado, nós temos apenas... Vamos fazer agora, no meio do ano, 4 anos dessa igreja, né, da Pai Querer, que é uma região da cidade de Valinhos. Nós já passamos de 2.000 membros e o Senhor tem feito algo sobrenatural, amém? É um lugar para viver o novo. O Senhor nos levou para o portal da cidade. Esse painel, um lugar para viver o novo, está bem na Anhanguera, no endereço ali da nossa igreja. E hoje nós já estamos presentes em 5 cidades com as nossas células, os nossos GFs. Um crescimento exponencial, do qual só pode ser a graça e o favor imerecido do Senhor, amém? Pode passar o próximo slide. Esse é o Ministério de Mulheres, os nossos cultos mensais. Ministério Talmidim, que é a nossa frente de mulheres ali. Pode passar mais um. Foi um culto na praça que nós fizemos com mais de 1.000 mulheres. Pode passar, acho que é o último já. E eu sou uma mulher comum, como muitas mulheres aqui, que me divido entre maternidade, esposa, casa, lar e negócios. Eu sou empresária, tive salão de beleza por 18 anos. Recentemente, agora em dezembro, que eu vendi, mas trabalho também numa empresa familiar do ramo editorial, de livros, faço todo o financeiro de uma empresa bem grande e me divido como a maioria das mulheres, né? Dando conta, tentando dar conta de tudo. E estou aqui hoje pregando a palavra porque Deus é bom e Ele está procurando os ocupados. Deus não tem compromisso com desocupado. Deus não tem compromisso com preguiçoso. Pode perceber que quando Deus chama alguém, Ele sempre chama alguém que já está fazendo alguma coisa. Deus, Ele sempre... Você nunca encontra uma pessoa que serve só num ministério na igreja. Ele serve em 1, 2, 3 cultos, 2, 3 ministérios, tem célula, tem isso, tem aquilo. Porque o reino de Deus é feito com pessoas ativas, proativas, disponíveis, dispostas a fazer a obra do Senhor. Amém? Então essa sou eu. Se você ainda não me conhecia, eu não estava perdendo nada. Mas eu sempre gosto de me apresentar. Acho necessário para a igreja conhecer. Amém? A igreja pode ficar em pé para a gente fazer a leitura. Vou pedir para eles colocarem para mim Atos 8, verso 26 ao 40. É uma leitura um pouco extensa. Acredito que eles vão... Isso, já está aí a versão que eu vou ler, a NAA. E diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 26. Diz assim, um anjo do Senhor disse a Filipe, levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope eunuco, alto oficial de Candace, ou Candance, rainha das Etiópias, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país e assentando na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanhe. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías, então perguntou, o Senhor entende o que está lendo? E ele respondeu, como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era essa, foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então o eunuco disse a Filipe, peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe explicou e começando com a passagem da escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse, eis aqui a água. O que
impede que eu seja batizado? E Filipe respondeu: é lícito. Se você crê de todo o coração. Então ele lhe disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou ou transladou, como algumas versões dizem, Felipe, e o eunuco não o viu mais. E este foi seguindo o seu caminho cheio de alegria. Mas Felipe foi visto outra vez em Azoto e, seguindo viagem, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Amém? Curve sua cabeça. Pai, nós estamos diante da tua palavra. Ela é viva, eficaz, suficiente, penetrante. Ela alcança um lugar que divide a nossa alma e o nosso espírito, e somente a tua palavra consegue acessar esse lugar, Pai. E nós te pedimos nessa manhã que o Senhor continue falando conosco, confrontando na tua palavra, nos levando ao entendimento, a mudança de rota, ou continuar caminhando naquilo que nós já estamos. Senhor, te pedimos e te deixamos à vontade, Espírito Santo, para continuar falando com cada um de nós. Quem crê nessa palavra e nessa oração, diga um amém. Antes de você tomar o teu assento, eu sei que você já cumprimentou essa pessoa linda que está do seu lado, mas diga assim para ela: hoje, pode dizer para o seu, isso, hoje, o teu almoço é por minha conta. Isso, agora pode sentar, bem feliz, bem alegre com Jesus, que você já garantiu o almoço de alguém. Fiquei preocupada que não tinha ninguém aqui do meu lado, mas estou crendo que já veio uma irmã se apresentar que vai me levar a almoçar hoje. Glória a Deus, a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Eu creio que nós estamos vivendo num mover, e não é só em Dourados ou só em Valinhos, mas é em todo o mundo, de um tempo de uma igreja em avivamento, de uma igreja em movimento, uma igreja ativa, uma igreja que se move, não uma igreja que só reage, mas uma igreja que age, que se antecipa, que se prepara, que avança. O mover de Deus e a comunicação do céu, ela é tão excelente, e eu digo sempre que Deus tem uma boca só, que às vezes a gente acha que ele fala uma coisa aqui e fala outra. Não, Deus tem uma boca só. Quando eu fui contatada para ministrar aqui, e foi me passado o tema que a igreja está vivendo, até que ele venha, eu mostrei para as meninas: olhem o Instagram da nossa igreja, e veja a primeira frase que tem lá na bio do Instagram da nossa igreja: até que ele venha. Nós estamos numa igreja ainda muito improvisada. Para vocês terem uma ideia, a nossa igreja não tem placa ainda, né? Não tem identificação ainda. É a graça de Deus quando a igreja lota todos os domingos, todos os cultos, porque só pode ser o Senhor mesmo. E nós temos profetizado, é a nossa fala, é a nossa bandeira, até que ele venha. E eu sei que é o ano que vocês estão vivendo aqui. Então eu estou aqui por uma comunicação do céu, por um alinhamento do céu, por aquilo que Deus está fazendo também no interior de São Paulo, e está fazendo aqui no Mato Grosso do Sul também. Quem crê nisso? Amém? E quando nós pensamos nisso, existe um pensador, um ativista francês do século XIX, chamado Victor Hugo, e ele dizia uma frase que ficou muito famosa, e ele dizia assim, há uma coisa, o A com H de existir, existe uma coisa que é mais forte do que todos os exércitos juntos do mundo. Uma ideia cuja a hora é chegada. Então vamos entender o que esse pensador estava tentando nos avisar aqui. Que se existe uma força maior, unindo todos os exércitos, você pensa no poder bélico do mundo todo, Israel, Brasil, enfim, os maiores exércitos, todos juntos, não é mais forte do que acontece quando eu e você entendemos que é chegada a hora. Quando um povo, uma pessoa, uma comunidade entende que é chegada a hora, é liberado um poder sobre aquilo. Mas nós que cremos na palavra de Deus, e com todo respeito a esses ativistas, existe algo que é muito maior, que não é só uma ideia, mas é poder de Deus, chamado Evangelho de Jesus. Romanos 1,
Verso 16 diz assim: pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, pois são poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os gentios. O que Paulo está dizendo para mim e para você, que a pregação do evangelho, a evangelização, é muito mais do que uma ideia, é muito mais do que uma sugestão. A pregação, o evangelismo que eu e você estamos incumbidos de fazer, é poder de Deus, é poder transformador de Deus. E quando um povo, uma igreja, entende que chegou o tempo, ela se torna imparável. Imparável. O texto que eu e você lemos aí em Atos 8, conta a história de um homem que entendeu exatamente o que esse ativista séculos depois falou, que tinha chegado o tempo. Filipe compreendeu que havia chegado o tempo, ele discerniu a estação. É claro que a gente vale lembrar que esse Filipe não é o Filipe que estava entre os 12 apóstolos, mas existe uma opinião quase que unânime, entre os teólogos, de dizer que esse Filipe era um dos 7 diáconos escolhidos lá em Atos 6. Atos é o estabelecimento ali, o cumprimento da palavra de Deus, o nascedouro da igreja. Quando chega em Atos 6, é escolhido então os 7 diáconos de acordo com a sua vida, com a sua conduta de caráter, com a sua vida sendo cheios do Espírito Santo de Deus, e esse Filipe estava no meio deles. O que isso ensina para mim e para você? Que quando nós aceitamos a Cristo, recebemos a presença do Espírito Santo, algo em nós precisa mudar. Existe algo que eu e você precisamos aprender a discernir. Agora nós não estamos mais para a banda de lá, nós estamos para a banda de cá. Nós temos uma missão, nós temos um propósito, nós temos um chamado, e o nosso chamado é universal, é a grande comissão: ide por todo o mundo, começando pela nossa cidade local, começando pelo nosso bairro local, pregando o evangelho das boas novas. E existe algo que acontece no nascedouro da igreja, e até hoje acontece, que é a perseguição, como foi ali o mártir do primeiro do Estevão, em Atos 7, aquela morte, aquela coisa terrível. E é nesse momento que Filipe começa a pregar o evangelho. É nesse momento que Filipe se levanta para pregar o evangelho. Por quê? A perseguição faz com a igreja o que o vento faz com a semente. Ela espalha. Acredito que vai passar aqui isso. A perseguição faz com a igreja o que o vento faz com a semente. Ela espalha, assim como esse dente de leão, que a gente vê ela espalhando. Eu e você, quando entendermos de fato isso, eu contei ontem algumas situações que nós vimos lá na nossa cidade acontecer, do desespero com o governo atual, de achar que ali seria o fim da igreja, que achar que ali seria o fim do cristianismo no Brasil, como se o nosso evangelho, aquilo que nós cremos, estivesse na mão de um homem. Nós não estamos debaixo de um governo, nós estamos debaixo de um reino. E o reino dele é eterno, não dura um prazo, não tem um mandato, é eterno. E toda essa perseguição que a nação brasileira passa, e outras nações muito mais do que nós, o que ela promove, o que ela faz é o crescimento exponencial da igreja. Eu e você precisamos constantemente estarmos nesse ambiente de pressão, nesse ambiente de perseguição, porque é o que faz com que eu e você saia da nossa zona de conforto. O que fez, o que impulsionou, o que levou Filipe, como diz no começo do capítulo 8, até Samaria pregar a palavra, que na verdade o texto nós lemos a partir do verso 26, mas no começo do capítulo 8, diz que ele foi a Samaria pregar. Um lugar que ninguém queria ir, um lugar que as pessoas desviavam o caminho. Jesus sim passou por lá, João Batista passou por lá, mas depois de Jesus e João Batista, foi Filipe que tem o registro que chegou lá em Samaria. Mas o que empurrou o Filipe, o que fez o Filipe ter consciência que tinha chegado o tempo da pregação do evangelho, foi a opressão, foi a perseguição que estava acontecendo naquele momento. E ele vai, prega, e é tão lindo, porque quando a Bíblia diz que ele chega ali para pregar, acontece algo que deve ser o sonho, pelo menos é o meu sonho. A Bíblia diz que todas as pessoas, era unânimes, todas as pessoas prestavam atenção no que Filipe pregava em Samaria.
Você já pensou você chegar numa cidade sozinho e você pregar uma palavra, uma mensagem onde todos, de forma unânime, estão prestando atenção? Olha o que Filipe viveu, pela ousadia, pelo entendimento, pelo poder do Espírito Santo, por entender que ele precisava usar aquela perseguição para o crescimento da igreja, espalhando as boas novas, saindo da zona dele de conforto e de parentela que ele vivia. E ali a Bíblia diz que aconteceu muitos milagres, paralíticos andaram, coxo, enfim, muitos milagres, salvação. De repente, quando ele está assim, no auge do ministério dele, talvez a igreja dele em plena expansão, como está a IPI de Dourados, em pleno crescimento, Deus vem e diz para ele: sai daí, agora caminha, como eu e você lemos aí. Ele é guiado para o sul, numa estrada deserta, num lugar deserto. Ele está num ambiente confortável, ele está num ambiente onde todos prestam atenção no que ele está falando, e de repente o Espírito Santo manda ele ir para cerca de 100 quilômetros longe. E eu não sei aqui quantos conhecem os desertos ali da Palestina, mas não é um deserto como a gente vê em filmes, como a gente vê no Oriente Médio, aqueles desertos feitos pelos sheiks bonitinhos, naquelas areias, né, linda, meia marronzinha, outras bem branquinhas. Não, o deserto da Palestina é um deserto difícil, é uma areia grossa, é cheio de pedra, é cheio de animais peçonhentos, de cobra, de perigos, e é para lá que Deus manda esse Filipe, cheio do Espírito Santo, ir caminhando mais de 100 quilômetros de distância. E quando ele chega nesse deserto, eu não sei aqui quantos corredores tem aqui na igreja, né? Lá na nossa igreja nós temos a Run Pai Querer, que é a corrida da igreja, foi a primeira corrida cristã da cidade. Hoje é uma corrida homologada por toda a Federação de Corridas do Estado de São Paulo. Uma das principais corridas hoje é a nossa, uma corrida cristã. A gente para a cidade para correr, tem muitos atletas fitness na nossa igreja. E eu não sei quantos aqui gostam dessa vida fitness, mas eu imagino que caminhar 100 quilômetros vai trazer muita exaustão. Debaixo de sol, num solo de pedra, de areia grossa. O Filipe não chegou descansado naquele deserto. E quando ele chega, o Espírito de Deus diz para ele: está vendo aquela carruagem? Carruagem não anda, né? Carruagem praticamente corre. Caminha agora do lado dela. Então entenda o que o Senhor está falando aqui para nós. Existem momentos na nossa vida que a gente vai achar que já chegou no topo, que já fizemos tudo o que tinha para fazer. Talvez Filipe achou isso lá em Samaria. Eu cheguei num lugar que ninguém queria, num povo desprezado. Eu estou pregando o evangelho que os judeus desprezaram, agora eu estou pregando também para os gentios. Eles estão sendo salvos. Não, de repente Deus manda ele 100 quilômetros longe, andando. Ele chega nesses 100 quilômetros e Deus manda ele correr ao lado da carruagem. Sabe o que o Espírito Santo de Deus está dizendo para mim e para você hoje? Que não existe um lugar para nós que cremos em Deus de descanso no que diz respeito à parada de pregar o evangelho. A gente não aposenta de pregar o evangelho. Não existe algo que eu e você faça e diga: olha, eu já fiz muito, tá bom até aqui. Quando a gente achar que tá bom, Deus manda a gente andar mais 100 quilômetros. Quando a gente achar que tá bom, Deus manda a gente correr do lado de uma carruagem. Quando a gente achar que cumpriu todas as coisas, Filipe começa a correr do lado daquela carruagem e ele começa a ouvir, prestar atenção no que está sendo conversado, lido dentro da carruagem. Eu brinco lá na nossa igreja que será que era Filipe mesmo? Porque um homem, pelo menos os homens lá de Valinhos, aqui de Dourados não, mas os homens lá de Valinhos, eles não dão conta de fazer muita coisa ao mesmo tempo. Agora Filipe correu, prestou atenção na conversa alheia e ainda se intrometeu na conversa. Eu brinco lá na nossa igreja que os homens da Pai Querer ou masca chiclete ou anda, porque ou vai tropeçar ou vai morder a língua, que é muita informação na cabeça deles. Mas Deus deu uma graça tão grande, tão poderosa para a vida de Filipe, que ele conseguiu, mesmo cansado, mesmo fadigado, depois de 100 quilômetros de caminhada, correr ao lado de uma carruagem, prestar atenção no que estava sendo lido ali dentro, se intrometer na conversa, perguntar: ei, você está entendendo o que você está lendo? De repente aquele tesoureiro
um homem de influência fala para ele: sobe aqui então na carruagem, senta aqui comigo. E talvez ele de novo pensou: chegou o meu sabor de mel, agora eu vou sentar numa carruagem de um tesoureiro, no ar-condicionado, num lugar confortável, num ambiente confortável. E ele começa ali a pregar a palavra, a evangelizar, e o texto todo vocês já sabem que nós lemos juntos. Sabe que isso ensina para mim e para você? Que lugares confortáveis geram discípulos acomodados. Lugares confortáveis geram discípulos acomodados. Eu estou encantada com o que vocês estão vivendo aqui, mas eu tenho autoridade do céu para dizer para vocês: nem começou. Esse ano Dourados completa 90 anos. Esse ano tem muita coisa para ganhar nessa cidade. Tem muita alma para ganhar nessa cidade. O que eu mais ouvi das mulheres tão lindas que me receberam aqui: pastora, a nossa igreja é muito grande, a nossa igreja está muito grande, nós estamos vivendo algo lindo, e eu não tenho dúvida disso, mas eu garanto para você, vocês só estão no começo. Quando ontem a pastora me disse: toda essa estrutura aqui do fundo, ela já foi projetada, porque se precisar, dá para ampliar. Eu garanto para você, pastora, debaixo de autoridade do céu, não falo como preletora, pastora, pregadora, não, estou aqui como profeta do Senhor, dizendo para vocês: essa parede vai abrir muito antes do que vocês pensam, porque o que Deus entregou para a IPI é no mínimo a 10ª parte da população de Dourados, e eu estou falando de mais de 25 mil membros, é o que essa igreja vai ter. Pode anotar a data, o dia que Deus está falando, porque eu estou falando autorizada pelo céu. Vocês terão uma igreja onde será o dízimo da população da cidade de Dourados. Então, amados, não é tempo de achar que está confortável. Pode aplaudir que é para o Senhor. Não é tempo de achar que vocês chegaram num lugar confortável e agora vai colocar o ar-condicionado. Quando terminar esse ar-condicionado, vocês vão ver que é pouco. Vai faltar cadeira, vai faltar estacionamento, vai faltar espaço, vai ter que ampliar as salas, vai ter que aumentar, porque é do interesse do Senhor. Como nós começamos dizendo, chegou o tempo, a pregação do evangelho precisa ser para hoje. O mundo está morrendo nas trevas e nós não podemos ficar sentados salvo e satisfeito. Essa é a nossa proibição na Pai Querer. Lá não pode ter crente SSS sentado salvo e satisfeito. Crente que, bom, eu estou salvo, não sei se vai aparecer aí para vocês. Nós não seremos crentes SSS, sentados, salvo e satisfeito. Como se a salvação fosse para nós, apenas para nós. Nós já conhecemos Jesus, nós já entregamos a nossa vida para Ele, nós já recebemos o Espírito Santo e está tudo certo. Não, as pessoas estão morrendo ao nosso lado, as pessoas estão caminhando a pés para o inferno, e nós não podemos nos conformar, nós não podemos achar que é normal, nós não podemos dizer: ah não, eles são do mundo sim, mas eles precisam de Jesus. É tempo de apertar o cinto, sair da zona de conforto e ir pregar para quem ninguém quer ir, e fazer o que ninguém quer fazer. Deus está contando comigo e com você. Deus está contando com a igreja de Jesus posicionada, que acredita na pregação do evangelho. O que Filipe ensina para mim e para você? Que o reino de Deus é feito por movimento. Olha o que diz Hebreus 12:1, portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos foi proposta. Existe uma corrida que Jesus propôs para mim e para você na cruz do Calvário: ide por todo mundo e pregai o evangelho. E entrega a palavra. Não tem distinção de pessoa. Nós precisamos ganhar todas as pessoas para Jesus. Pastora, mas já tem célula, já tem grupo pequeno, já tem grupo familiar, já tem rede na cidade toda. Eu falo para você que ainda tem casa que não conhece Jesus. Eu garanto para você que ainda tem lugar para vocês crescerem nessa cidade, que ainda tem ambiente, é um solo fértil. Enquanto nós conversávamos ontem, elas me explicavam sobre
todo o poder agronômico que tem aqui na região, a terra. O Espírito Santo foi falando no meu coração: não é sobre semente, não é sobre soja, não é sobre milho. É um ambiente, é um solo fértil, é uma colheita que o Senhor está preparando para a igreja de Jesus. E eu creio que nós somos a geração do último avivamento antes da volta do Senhor. Então eu e você precisamos nos levantar, nos comprometer e correr a corrida que o Senhor nos propôs. Não é abandonar a corrida por causa do pecado, mas é abandonar o pecado por causa da corrida. É dizer: Senhor, conta comigo. O Senhor quer salvar essa cidade, o Senhor quer salvar esse estado. Conta comigo, não faça nada, Senhor, que eu não esteja fazendo parte disso. Seja um inconformado, seja uma inconformada em ver movimentos, avivamentos, grandes cultos, grandes conferências. Não fique de fora, participe. Entra para dentro. É uma escolha que eu e você precisamos fazer. Eu e você precisamos tomar. Eu me lembro o dia que o Senhor nos chamou de tempo exclusivo para Ele. Eu e meu marido, empresários na cidade. Meu marido, 20 anos, com uma carreira brilhante de cabeleireiro. Trabalhando com 4 assistentes. Era 4, 5, 6 meses para marcar uma mecha com meu marido. Ele podia colocar o preço que ele quisesse. As clientes faziam fila. Clientes da capital, enfim. De repente Deus chama ele. E nós, lá em Gramado, de férias, jantando com um pastor. O pastor disse para nós: até quando vocês vão fingir que não é com vocês? Eu disse: pastor, mas nós já plantamos tanta igreja, que a gente já pastoreava, mas não de maneira titular. Não de maneira integral, como é o caso do pastor Neto hoje. A gente já faz isso, já faz aquilo, eu cuido de mulheres, a gente faz congresso, eu saio ministrar. Ele disse: não, vocês sabem que Deus chamou vocês para algo, que Ele entregou uma visão, uma direção, Ele apontou um caminho, Ele confiou em vocês algo. Até quando? E eu comecei a dizer para ele tudo que eu iria fazer antes. Pastor, eu só preciso abrir mais uma unidade do salão. Eu só preciso que as crianças peguem essa idade. Eu só preciso terminar de construir a minha casa. Eu só preciso disso, daquilo outro. Aí sim, eu vou estar estável para poder fazer a obra do Senhor. Sabe o que ele disse para mim? Não ele, mas o céu disse na boca dele: o que você quer entregar para o Senhor é o seu resto. Deus não precisa de resto. Ele quer a tua idade, Ele quer a tua criatividade, Ele quer a tua vitalidade. Ele te quer hoje, Ele te quer agora. Nós entramos naquele avião, de volta para São Paulo, tão convictos. Era como Felipe. Se Deus mandasse a gente ir de Gramado a Valinhos andando, a gente ia. Porque a gente ficou com sangue nos olhos para ganhar aquela cidade para Jesus. E o Neto disse: em 1 ano eu encerro a minha carreira. Deu 1 ano certinho. Plantamos uma igreja num hotel com 8 pessoas. Do nada não tinha mais cadeira para sentar. Saímos do hotel, vamos para um prédio de 500 metros. Do nada não tinha mais cadeira para sentar. O Senhor nos leva para um campus de mais de 9.000 metros quadrados. E nós estamos lá com 2 cultos, já para abrir o 3º culto. Isso é porque o Neto? Não, é o poder de Deus operando em nós. Agora, se eu e o Neto não tivéssemos nos posicionado, Deus tinha levantado outro. Porque Deus tem compromisso com a obra dele. Deus tem compromisso com os filhos que ele morreu um dia na cruz do Calvário. Agora Ele conta comigo e com você. Vai ser muito triste se nós não nos posicionarmos e ver esse avivamento e esse crescimento exponencial acontecendo em outros lugares, e a gente olhar e dizer: podia estar sendo com a gente. É tempo hoje. Eu sei que essa igreja é uma igreja muito ativa. Eu sei que essa igreja é uma igreja com muitas programações. Mas eu sei que tem endereço certo essa palavra. De levantar. De não se conformar. Não estar mais sentado, salvo e satisfeito. Num ambiente que daqui a pouco vai estar com ar-condicionado e tudo. E dizer: Senhor, onde o Senhor quer que eu vá? Onde que ainda não foi pregado a Tua palavra? O reino é feito de movimento. Verso 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Eu mandei aí para eles na versão NTLH. Aos cansados. Quem está cansado aqui não precisa levantar a mão, né? Que dá para a gente sentir. Aos cansados Ele dá novas forças e enche de alegria os fracos. Hoje, quando nós acordamos, foi a nossa oração, né, tia?
Estou aqui com a minha tia, que é tia-mãe, amiga intercessora. E eu disse para o Senhor, eu e ela orando junto: Senhor, renova as nossas forças, porque é cansativo ministrar, pregar, ficar longe da família. Senhor, renova as nossas forças. Hoje é manhã que o Senhor quer renovar as suas forças. Ele quer encher o teu coração de alegria. Verso 30, até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem, mas, esse mas é uma condição do Senhor, mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças, voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Percebe? O reino é feito de movimento. Deus não tem compromisso com preguiçoso, com gente parado. Ou está andando, ou está correndo, ou está voando. Está aí. O que Filipe experimenta? Ele anda 100 quilômetros, ele corre ao lado da carruagem, ele presta atenção, ele sobe na carruagem, ele prega, ele batiza, ele faz tudo o que tem para fazer. Quando ele batiza, o que acontece? Ele é transladado, ele voa, ele aparece 30 quilômetros longe, lá em Azoto. Sabe o que é isso? Graça de Deus. Ah, pastora, como eu queria viver o sobrenatural do Senhor. Então se movimenta. Então começa, dê o primeiro passo, se move, se coloca à disposição. Eu tenho certeza que ainda cabe mais voluntário nessa casa. Eu tenho certeza que ainda dá para mais homem trabalhar no estacionamento. Eu tenho certeza que tem muito serviço aqui. É só de olhar, dá para perceber. Meu Deus do céu, o sangue de Jesus tem poder. Deve ter muito serviço nesse lugar. Faça alguma coisa. O reino é feito de movimento. Voam nas alturas como águia, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. O Senhor quer te fazer andar, correr e voar, mas você precisa dar o primeiro passo. Fique em pé e eu quero orar com você. Quem crê que o Senhor está aqui nessa manhã? Quem crê que essa palavra é de alinhamento, de confronto, de ativação para um novo tempo e para o melhor ano da tua vida? Ah, eu vou viver o melhor ano da tua vida. Depende do teu movimento, depende da tua ação, depende da tua coragem. Pai, eu te agradeço, Jesus, por essa igreja, por esse ambiente. Eu te louvo, Senhor, por essa palavra. Obrigada, Jesus, porque o Senhor tem nos ativado a algo maior, a algo melhor. Senhor, nos ajuda a nos movimentar debaixo da tua direção. Não nos permita, Senhor, sair da tua nuvem, Senhor, sair da tua presença. Guia os nossos passos. Mostra, Senhor, direciona aonde o Senhor deseja que eu e os meus irmãos estejam, para frutificar, para dar frutos, para ser útil na tua palavra, para ser útil na tua obra. Senhor, o Senhor está fazendo algo extraordinário ao redor do mundo. Não nos deixe de fora. Conta conosco, Senhor, um soprar sobrenatural do teu Espírito Santo no sul, no Mato Grosso do Sul, aqui em Dourados. Haverá notícias lá em São Paulo do que Deus está fazendo nessa cidade, através da tua igreja posicionada, alinhada ao teu Espírito, em nome de Jesus. Se você crê nessa palavra, se você crê nessa oração, aplauda o nome santo do Senhor. Aleluia.